Vamos lá resolver essa questão. Questão 16, ela fala o seguinte, que um experimento de óptica com lentes delgadas, um objeto luminoso ele foi posicionado a uma distância de 40 centímetros de uma tela de proteção, conforme ilustrado na figura. Uma lente delgada convergente, ele deu o foco dessa lente, né? Pode ser colocada em diferentes posições no eixo X. Isso é a tela de proteção. Beleza. Em que posições a lente deve ser instalada no eixo X para que seja possível se formar uma imagem na tela de projeção? Então, calma. Essa distância aqui, ó, que é a distância entre o objeto e a tela de proteção, é uma distância fixa que vale 40 centímetros. Ele vai posicionar aqui uma lente, tá? De forma que eu consiga formar uma imagem nessa tela de proteção. A gente sabe que essa lente tem uma lente já convergente, né? Toda vez que a gente quiser projetar alguma coisa, tem que utilizar imagens reais. Imagens reais somente com lente convergente. Beleza? Então ele deu para a gente, na verdade, a distância entre o objeto e onde a imagem vai ser formada. Esse daqui, ó, é o que a gente chama de DO, é a distância do objeto à lente. E essa distância aqui vai ser o nosso DI, que é a distância da imagem, porque a imagem ela tem que ser formada na tela de proteção. Então, essa informação de 40 centímetros que ele deu, na verdade, é o nosso DO mais DI. Isso é igual a 40. Ele deu também o foco dessa lente. Então, o foco dessa lente é de 7,5. Vamos utilizar a nossa equação, que é o Dido, né? Dido fedido. Essa é a forma mais tranquila de se utilizar. Tem muita gente que gosta dela assim, ó. Mas aqui a gente tem que tirar MMC, MDC, enfim. Ele quer saber em que posição a lente deve ser instalada no eixo X para que seja possível se formar uma imagem na tela de proteção. Então, na verdade, se a gente achar o DO, a gente consegue achar em que X vai estar essa lente. Porque aqui, onde está o objeto, começa x igual a 0, né? Então, o nosso DO vai dizer exatamente qual o valor de x para que eu consiga formar uma imagem na tela de proteção. Então, aqui, ó, eu vou dizer que o nosso DI ele é 40 menos DO. Então, vamos seguir. Então, fica 40 menos DO vezes DO é igual ao foco, que é 7,5. Nosso DI é 40 menos DO mais DO. Eu poderia ter substituído aqui já por 40, né? Porque DI mais DO é 40. Mas é o que vai acontecer aqui. Então fica aqui, fazendo a distribuição aqui, fica 40DO menos DO ao quadrado igual a 7,5 vezes 4. Isso vai dar 300. Organizando a nossa equação, que é uma equação de segundo grau, fica aqui DO ao quadrado menos 40DO mais 300 igual a 0. Vamos lá. Então a gente precisa achar o nosso delta, né, da equação. Ou eu poderia também, fazer o seguinte, ó. Ou eu acharia o delta e acharia a equação de segundo grau, ou eu poderia utilizar, vou fazer dos dois jeitos, tá? Eu poderia utilizar o seguinte, ó, soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau. A soma das raízes é menos b sobre a, ou seja, vai dar 40, porque b é menos 40. E o produto das raízes tem que dar quanto? C sobre a, tem que dar 300. Então aqui eu vou achar dois valores de DO. A soma desses valores tem que dar 40 e o produto tem que dar 300. Então, ó, não pode ser a primeira, porque se os dois forem 20, dá 40, mas 20 vezes 20 não dá 300.
30 não pode ser. 10 e 20 pode ser. A multiplicação entre eles dá 200. A multiplicação tem que dar 300. Então, falso. 20 e 30 dá 600. Então, falso também. Tem que ser essa. Ó. A soma dos valores dá 40 e o produto dá 300. Mas eu posso resolver através do meu Bhaskara, tá? Que fica b ao quadrado, que é menos 40 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que dá 1.600 menos 1.200 dá 400. Então, o nosso DO vai ser menos B, como B já é negativo, né? Então, fica 40, mais ou menos a raiz de 40, que é 20, sobre 2 vezes A, que é 2. Então, a gente vai achar dois valores. Um valor vai ser 40 mais 20 sobre 2, que dá 30, e o outro é 40 menos 20 sobre 2, que dá 10. Então, esses são os nossos dois valores, tá? Então, ficar muito atento em relação aos sinais, fazer o desenho, saber se esse... É porque, às vezes, ele dá para a gente a distância do objeto à imagem. Mas a gente precisa saber se essa imagem ela é real ou não, tá? Porque se essa imagem for real, aí perceba que a distância entre o objeto e a imagem vai ser DI mais DO. Se ela for virtual, não, vai ser DO menos DI. Então é bom sempre fazer uma figurinha. O que estou querendo dizer é o seguinte, se eu pegar uma imagem e ela é virtual, então essa imagem ela é formada do mesmo lado da lente. Então isso aqui é o nosso DO, isso aqui é o nosso DI. Então a distância entre o objeto e a imagem, nesse caso, vai ser DO menos DI. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Se gostou, dá uma curtida lá, marca a academia. Pode ser que alguém esteja precisando de algumas questões que eu estou postando lá. E se ficou alguma dúvida ainda, é só entrar lá nas salas. Essa semana toda a gente vai estar lá nas salas, tá? De 2 às 7, tirando dúvida. Então entra lá que a gente bate um papo, resolve algumas questões, tira dúvida de alguns assuntos. Vai ser incrível. Um abraço e até mais.